Nós já tratamos de muita coisa importante, como fundamento para aquilo que a gente de fato precisa abordar, que são as doutrinas batistas, não é? A Confissão de Fé de New Hampshire, ou Declaração de Fé dos Batistas Brasileiros. Nós vamos falar um pouco sobre ela, a história dela em pouco tempo. E também fazendo um paralelo entre ela e a que os batistas atualmente adotam, não é? E aí eu vou explicar um pouquinho essa questão, né? 2 declarações ou uma só, como é que isso funciona e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente precisa finalizar algumas coisas que na teologia, quando você vai estudar, as pessoas chamam, os teólogos chamam de prolegômenos, ou seja, o início, o preâmbulo, a introdução do tema teológico, né? Óbvio que eu estou sendo muito simplista no que eu estou apresentando, resumido. Eu não estou entrando em questões muito mais fundamentais, teológicas. Se você quiser se aprofundar nisso, tem uma playlist no YouTube, no nosso canal, onde eu trato das prolegômenos da teologia. E lá você vai ter algo mais aprofundado sobre isso. Está lá no YouTube. Teologia sistemática, prolegômenos. Você procura lá no nosso canal que você vai encontrar. O que é importante para nós é afirmar o que a gente vem afirmando. Em primeiro lugar, que a teologia sistemática é uma maneira é uma ferramenta que usamos para organizarmos os temas que são fundamentais para nós. Não é? Uma casa, ela é construída sobre alicerces. Então, digamos que isso aqui sejam blocos do alicerce, certo? Cada bloco desse é uma doutrina. E sobre ela, nós edificamos a nossa casa. Nós edificamos a nossa vida, digamos, né? Bonitinho, com um sorriso. Tá vendo a casinha? Aqui nós temos a doutrina da Bíblia, por exemplo. Né? Nós temos a doutrina de Deus. Nós temos a doutrina de Cristo, do homem, e assim por diante. As doutrinas, que são os tópicos, no caso deste nosso curso, os tópicos da declaração, né? Então, no caso aqui, a declaração, ela vai tratar de a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a salvação, e etc, etc. Então, doutrinas são para nós blocos, né? Isso aqui são doutrinas. Tem mais do que essas, óbvio. Aqui eu estou resumindo, tem várias, né? A gente até falou sobre elas, como é que na teologia sistemática a gente divide isso. Mas como que a gente chega a doutrinas? Como é que a gente constrói esses blocos? A gente usa ferramentas. Qual é a ferramenta que nós temos para construir bloco a bloco, ou doutrina a doutrina? A nossa ferramenta se chama teologia sistemática. E nós já falamos também sobre como é que você faz teologia sistemática. Com a teologia sistemática, falamos isso resumidamente. Porque, de novo, nosso propósito aqui não é nos aprofundarmos. Esse aqui não é um curso de teologia sistemática. É um curso de doutrinas batistas. Mas você tem que saber que nós, quando chegamos a essas doutrinas, nós não chegamos por acaso. Nós temos ferramentas.
teologia sistemática. A teologia sistemática, ferramentas. O que ela faz? Ela organiza para nós esses tópicos. É o que a gente chama de uma teologia organizada. Sistemático vem disso, aquela pessoa, né, a gente até falou disso. O que é uma pessoa sistemática? É uma pessoa certinha, direitinha, tudo organizado, séria e etc. Então, a gente parte do seguinte pressuposto. A nossa ferramenta, que é a teologia sistemática, ela trabalha em cima de uma matéria-prima. Não é? Você vai... Eu estava vendo ontem, achei maravilhoso, mandei para o meu tio que é mecânico. Meu tio tem 81 anos e é mecânico até hoje. E bom. E aí eu vi no YouTube, por acaso, nem dormi, fiquei vendo esse videozinho, um cara montando um motorzinho, mas um motor sim, deve ter o tamanho desse iPad mini, o motor. Um motor de carro. Mas assim, perfeito, montando... Pôs pistão, fez os pistões, foi fazendo tudo, foi montando esse motor. Colocou combustível e pôs o bichinho para rodar, escapamento. Parecia assim um V8 turbinado, sabe? Muito bacana. Aí eu mandei para ele assistir. E as ferramentas que o cara usou para montar o motor, elas agiram em cima de materiais, de matérias-primas. A nossa matéria-prima, por assim dizer, é a Bíblia. Nós usamos a Bíblia. A partir da Bíblia, com ferramentas que nós temos à nossa disposição, que é a forma de se estudar a Bíblia. E agora, para você estudar mesmo e bem a Bíblia, você não precisa só da teologia sistemática, você precisa de outras ferramentas, né? Por exemplo, você precisa saber interpretar um texto bíblico, você precisa saber hermenêutica, e assim por diante. Como é que você interpreta um texto? Então, a gente vai para a Bíblia com ferramentas. As ferramentas, no caso aqui a gente está vendo a teologia sistemática. Essa ferramenta nos ajuda a construir blocos sobre os quais a gente constrói a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, a nossa sociedade e assim por diante. Nós construímos a vida, a igreja, família, sociedade sobre blocos. Esses blocos são doutrinas que nós construímos através de ferramentas, a teologia sistemática, que lança mão da Bíblia. Então aqui você já elimina, eu acho que a gente já falou isso em algumas aulas, aquela ideia tão corrente entre nós, que é a do Espírito Santo. As pessoas hoje acham que o Espírito Santo fala, e fala. Mas as pessoas acham que o Espírito Santo hoje fala sozinho. Ele vem e sussurra algo aos seus ouvidos, diz algo no seu coração, Deus colocou no meu coração, e a gente vive nesse sentimentalismo. Muitas vezes essas ideias do Espírito no seu coração é enganoso ou contradiz a própria Escritura, a própria Bíblia. Então nós não somos o tipo de gente que é guiado desse modo pelo Espírito sem a Bíblia. Porque a função do Espírito Santo foi nos guiar por toda a verdade. Foi Jesus quem disse isso, está lá em João 14, João 16. Ele fala, ele iria enviar o Espírito que nos guiaria por toda a verdade. A verdade é a Bíblia. Que exaltaria Jesus Cristo para nós, segundo a revelação da Bíblia. Então sim, nós somos pessoas guiadas pelo Espírito.
mas o Espírito, ele fala a nós pelas palavras da Bíblia. Ele ilumina as palavras da Bíblia para nós. Ele nos auxilia a interpretar as palavras da Bíblia e a fazermos a devida aplicação à nossa vida. Então é muito mais seguro você, em vez de dizer, Deus colocou um negócio no meu coração, muito mais seguro você dizer, sabe que andei pensando sobre o que a Bíblia diz, e essa decisão que eu tenho que tomar à luz do que a Bíblia diz é a seguinte: ô meu povo, não seja vocês desse tipo de gente que está aí ouvindo o Espírito, porque Deus não é assim. É óbvio que Ele vai trazer coisas no seu coração, mas o próprio profeta Jeremias, em Lamentações, fala de Deus trazer à memória aquilo que dá esperança. Mas ele está fazendo referência a promessas bíblicas. Deus traz à memória a Bíblia, Deus traz à memória os textos que você tem memorizado, os textos que você tem aprendido. E Deus ajuda você a entender esse texto de um modo específico para essa situação sua e ajuda você a aplicar a Bíblia. É assim que Deus fala. Então, nós construímos nossa vida sobre doutrinas que são construídas com ferramentas que trabalham a partir da matéria-prima inegociável, inerrante, totalmente suficiente, que é a Bíblia. Certo? Então, é isso que nós estamos dizendo com essa tela aqui projetada. Tome apenas a Bíblia como a autoridade normativa. O que é uma autoridade normativa? Uma norma absoluta. A Bíblia é a norma absoluta. Para definir o que devemos crer, é a Bíblia. Não é a tradição evangélica, ainda que conservadora, ainda que reformada, ainda que nos declaremos um povo protestante, batista, reformado, e eu sou, e acho que se você está vindo para essa igreja, de algum modo você também crê nisso, mas o que nos sustenta não é Lutero, não é Calvino, não é Bavinck, não é Kuyper, não é Piper, é Bíblia. É o que as Escrituras dizem. Sim, nós lançamos mão de todos esses heróis, mas na medida em que eles nos ajudam a usar as ferramentas para interpretar a Bíblia como autoridade normativa. Está claro isso? Então é assim, qualquer outra autoridade humana, se estiver em desacordo com a Bíblia, não nos serve como fundamento. E isso é muito seguro, hein, gente? É isso que sustenta a gente. E você não pode menosprezar isso. Nós vivemos numa época de muita subjetividade, né? Nós vivemos numa época de muita... Como é que eu vou dizer? É como vapor, né? Você acorda, você sente, você para de sentir, sente outra coisa, você vai sendo guiado pelos impulsos, não é? E parece que cada vez mais nós somos uma geração adoecida, não apenas na alma, mas no corpo, na psique. É impressionante. Impressionante. Como que as pessoas perdem o senso. Agora mesmo, por que eu atrasei? Um irmão estava aqui, veio de uma igreja que ele falou o nome, não vou dizer para não chocar, não falar mal da denominação, e estava ali vendendo livros. Entrou e começou a vender livros. Pode até ser bom os livros, não sei, nem fiquei até sem vontade de ver se é bom. E vendendo. Você conhece fulano? Aí me viu, nunca me viu. Que homem elegante. E começa a falar assim, sabe?
falei, gente, ou esse homem é doido, ou ele não é normal, perdeu o sentido, ou ele é um charlatão. De duas, uma. Porque você não entra na casa de ninguém, ou na igreja de ninguém, fazendo... Você faz isso. Mas assim, eu quero crer que ele não é charlatão, eu quero crer que falta bom senso para as pessoas. Cada vez mais as pessoas estão assim. Antigamente você chegava, você pedia licença. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Não era assim que você fazia? Com licença, dá licença. Pois não. A gente está ficando cada vez mais adoecido. Irreverente. E o que a gente precisa? A gente precisa daquilo que a cultura contemporânea... E veja bem, não estou julgando o caráter do irmão, hein? Por favor. Não é isso. Aí eu disse para ele, falei, não, meu irmão, eu não quero nem ver. Sabe por quê? Nós já temos os livros infantis que a gente indica e vende aqui, a preço de custo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Mas você fica pensando, aonde nós vamos parar assim, como sociedade? E se você espremer uma pessoa assim, ela vai dizer o seguinte, não, eu senti de Deus que eu tinha que fazer isso. Pelo amor de Deus. Deus é um Deus de educação, de ordem, né? Ele fala lá na igreja de Éfeso, eu bato a porta, se vocês deixarem eu entrar, eu entro, senão eu vou ficar de fora, eu não vou arrombar. Não é a igreja de Éfeso, qual que é a igreja? Laodiceia, né? E Deus bate, posso entrar? Meus outros entram, Deus mandou eu entrar. Ué, mas ele bate, você não? Percebe? Os puritanos tinham esse tipo de pensamento quando eles liam a Bíblia. Eles faziam esse tipo de aplicação, os puritanos ingleses. Eles, né? Então, enfim, nós não nos apoiamos em tradição, apesar de valorizá-la, nós nos apoiamos na Bíblia. A tradição nos é cara, a tradição ortodoxa, no sentido, ou na medida em que ela ilumina para nós, nos ajuda a entrar no texto bíblico e de fato, enxergar a verdade. Outra coisa, outro princípio bíblico. A própria Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos tem sabedoria. Então, eu gosto de usar esse texto bíblico para falar o seguinte, quando a gente recorre a uma declaração doutrinária, a uma confissão de fé, sabe o que a gente está fazendo? A gente está buscando na multidão de conselhos provados por séculos, sabedoria. É isso. Entenderam? Por que a gente usa confissão de fé, declarações? Porque na multidão dos conselhos a sabedoria. Ou seja, eu preciso de uma multidão de conselhos provados pelo tempo que me ajudem a interpretar a Bíblia. É isso que eu preciso. Então, o que eu penso sobre o Espírito Santo? Se você for ouvir o que estão dizendo hoje, o Espírito Santo, como ele é pregado hoje, ensinado hoje, vivido hoje na vida das pessoas, é um outro Deus, não é a terceira pessoa da Trindade bíblica. Não é. Eu não tenho nenhuma dúvida. Jesus também. Não é o Jesus das Escrituras. O Deus, entendeu? A Trindade Santa, conforme a Bíblia revela, é totalmente diferente. E o que é mais lamentável, o que é mais triste, gente, nós estamos falando de pessoas sérias até. Não estou falando nem dos charlatões, não. Eu estou falando de pessoas sérias, de igrejas que, mesmo que não sejam tradicionais, mesmo pentecostais, igrejas pentecostais que foram sérias, que ajudaram a evangelizar esse país de modo muito sério, mas que hoje não dá mais nem para confiar. E não é só eles não, Batista também. Vocês já notaram que eu não trago tantos pregadores batistas aqui? Porque hoje em dia não adianta mais você dizer que é batista. Infelizmente. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais dados ao espírito da época e não ao Espírito de Deus que revela a verdade pela Bíblia. E você precisa disso
não só para as doutrinas da igreja. Você precisa disso, como já dissemos nesse curso, para você tomar decisões sábias e assim por diante. Dúvida, pergunta? Pastor, Diga, Samuel. uma pergunta, senhor. Pegar um exemplo de uma pessoa que se converteu e ela mora no interior do Brasil. Exemplo real? Estou pensando numa pessoa especificamente, numa cidade que ela não vai encontrar uma igreja bíblica reformada. Qual seria o conselho para essa pessoa? Olha, seria até importante, o Rubens está tentando me secretariar, coitado, mas ele fala, me manda, eu não estou tendo tempo nem de ler. Mas eu vou deixar você e o Rubens, e tem uma irmã também que queria ajudar, está aqui hoje, que me escreveu, sobre a montarmos as apostilas a partir da aula, não está aqui. Passei com o seu contato para ela. Você vai procurar o seguinte, o Albert Mohler, sabe quem é? Albert Mohler, ele é o presidente do Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos. O Marcos pode ajudar a gente a achar isso também. Eu acho que esse texto é muito importante, porque o que ele vai fazer? Ele vai peneirar aquelas doutrinas que são inegociáveis, aquelas doutrinas que falam, não, se não crê nisso, não dá para ter comunhão, ponto. E ele vai mostrar as doutrinas que são secundárias, apesar da gente não crer nelas, a gente ainda assim pode ter comunhão. Eu esqueci o nome desse artigo, sabe do que eu estou falando? Desse artigo dele? Me ajuda a pensar nisso, porque aí o que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar para vocês... Você não está confundindo com a declaração de Chicago, né? Não, o Mohler fez, o Mohler é brilhante, ele fez isso, ele peneirou aquelas, eu esqueci o termo que ele usa, aquelas doutrinas, porque é esse tipo de resposta que ele sempre precisa dar para as pessoas que perguntam para ele. Mudei para uma cidade, não tem uma igreja bíblica reformada, ou etc. Ou posso ter comunhão com um crente e tal, aí ele vai falar quais são as doutrinas. Why doctor matters? Não, porque doutrinas, não é essa. É uma... Tem um movimento grande aí de pessoas defendendo o ficar em casa, né? o desigrejado. A pessoa às vezes tem uma decepção em alguma outra igreja, e aí ela entende o evangelho, só que aí agora onde que eu vou? Esse aí é o outro exagero do diabo, né? Porque de um lado ele te deixa num lugar maluco, desdoutrinado. Do outro lado ele te diz, você não precisa de igreja, desigrejado. E o fato é o seguinte, se você entrasse hoje, se você entrasse na igreja do João Calvino, a igreja do Lutero, a igreja do John Piper, a igreja do Keller, você ia ver defeito. Você ia ver problema. A nossa, então, nós temos. Por que temos? Uma vez perguntaram para o Billy Graham isso. Billy Graham é um grande evangelista batista que já morreu. Foi o capelão dos presidentes americanos, um homem muito ilibado, mas não era calvinista, por exemplo, mas era extremamente ortodoxo. Eu trago esse exemplo porque talvez alguns de vocês ficam tão cegos com essa questão do calvinismo que esquece que a gente tem como ter comunhão. Então o exemplo que eu quero te dar para voltar no que ele disse foi o seguinte: o Albert Mohler, quando foi empossado presidente do Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos, seminário importantíssimo, ele é presidente lá até hoje, calvinista, de 5 pontos. Quem pregou na posse dele foi o Billy Graham, que se dizia calvinista de 3 ou 4 pontos. Pregou lá, na posse dele, mantinha comunhão, homem ilibado, homem sério, não é? Eu discordo de muita coisa do sistema de apelo que ele fazia, a gente discorda disso, mas não tem como dizer que não dá para ter comunhão com o Billy Graham, pelo amor de Deus. Mas o Billy Graham, uma vez perguntaram para ele, e ele conta isso, não lembro o livro dele que eu li, falou assim, como é que foi a história? Eu sei que ele respondeu para a pessoa dizendo assim, não existe igreja perfeita. E se existisse, você ao entrar nela, ela deixaria de ser.
Porque nós não somos perfeitos, nós somos incoerentes. Nós temos nossas falhas, nós temos nossos pecados. A gente tem que aprender a tratar as pessoas com mais brandura. Esse é o problema da nossa época. O cara descobre a verdade e ele fica tão cego com isso que ele machuca as outras pessoas. Isso está errado. Jesus não fez isso. Por outro lado, não se dá nenhum valor a nenhum tipo... Aí o cara desigreja, ele vai viver a igreja na casa dele. Primeiro que isso está errado. Ou ele chama a casa dele de uma igreja, se ele viver de fato o que é ser uma igreja, prega o evangelho corretamente, administra as ordenanças ou sacramentos corretamente, aplica a disciplina corretamente. Isso é ser uma igreja. O protestantismo define assim uma igreja, e corretamente. Mas o que a gente vê hoje é expressão de orgulho. Esses desigrejados são pessoas, não vou dizer todos, porque deve ter gente ainda muito machucada, mas geralmente quem defende o movimento é gente cheia de orgulho. E vou te dizer mais, Samuel, eu já disse isso aqui em sermões, em aulas. Muitas pessoas se machucaram, entre aspas, com igreja, mas aquilo que as machucaram não era igreja. E isso é uma grande verdade. Então você não pode sair batendo, porque aquilo que te machucou pode ser que não era uma igreja, apesar de ter o nome. Entende? Então, para resumir, tem duas perguntas ali. Primeiro, você chega no interior, num lugar remoto, não tem uma igreja de tradição protestante, batista, reformada, mas tem uma igreja evangélica, onde o evangelho é pregado genuinamente, a cruz é pregada, Cristo é pregado, as ordenanças são praticadas, eles tentam viver uma vida de santidade, disciplinam aqueles que não vivem. Você vai congregar nessa igreja. Vai ter discrepância em alguma doutrina secundária? Provavelmente. Mas vai fazer o quê? Mas vamos achar esse artigo do Muller. Ele é muito importante. Diga, minha irmã. Queria voltar sobre a questão do Espírito Santo, para entender um pouco como o Batista vê hoje o agir do Espírito. Eu lembrei de uma passagem de Paulo, Sim. em Atos, fala que ele foi impedido Sim. para receber o Espírito Santo. Ótimo. E muitas passagens aqui em Atos mostram assim, a atuação do Espírito aí, Paulo cheio do Espírito, Sim. condições. Eu queria entender um pouco como funciona a visão do Espírito hoje para nós. Tá. Como é o nome da irmã? Cibele. Cibele, a gente quando entrar na declaração sobre o Espírito, eu vou me delongar muito sobre isso, mas para resumir. Por exemplo, uma das expressões mais comuns no livro de Atos para falar de Deus direcionando as pessoas é eles dizerem assim, pareceu-nos bem fazer tal coisa. E de fato tem essa passagem, o Espírito me impediu. Paulo pode estar falando algumas coisas quando ele diz isso. Ele pode estar dizendo, as circunstâncias não me permitiram e eu atribuo isso a uma ação do Espírito. Pode ser isso. Porque não há nenhuma passagem na Bíblia, além dessa e outra assim, que vai dizer que o Espírito chegou em alguém. Você não tem. Você vai ter a manifestação do próprio Cristo para Paulo. Você vai ter um anjo do Senhor, não é? Então, pode ser circunstâncias, pode ser contingências que o impediram e ele atribui isso a uma obra do Espírito, porque é o Espírito quem, Deus, pelo seu Espírito, sustenta todas as coisas, move todas as coisas, etc. Então, eu diria isso para você. Segundo, Atos dos Apóstolos é um momento singular na época da história da redenção. Ou seja, isso significa que ali houve manifestações sobrenaturais muito especiais e que não foi comum antes e nem depois. Por exemplo, quais foram os grandes momentos da história da salvação?
Você vai pegar Moisés, a criação, obviamente, queda do homem, dilúvio. Não é todo ano que Deus tá com dilúvio para corrigir a humanidade. Não é isso? Você teve Babel, o chamado de Abraão, o povo no Egito, a libertação do Egito. E se você parar para fazer as contas, anos e anos e séculos entre um momento e esse se passou. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente fica com a impressão de que foi uma semana atrás da outra. Mas são anos. E aí Moisés faz aqueles milagres todos, Deus através de Moisés, Eliseu e Elias, ou Elias e Eliseu. E você vai ver quando chega Jesus, isso acontece. Pum! Ele inaugura a chegada do reino. E os apóstolos são aqueles que estão plantando as igrejas, iniciando esse movimento. E houve ali algo muito especial. Aí você pensa o seguinte, Cibele, o mesmo Deus que conduziu Paulo assim, quando Paulo vai escrever as cartas para as igrejas, ele não diz que tem que ser assim a nossa busca por direção de Deus. Ele inclusive vai dizer lá em Corinto, ele vai dizer o seguinte, olha, um profeta que chegar falando em nome de Deus para vocês precisam analisar o que ele está dizendo à luz do que eu estou escrevendo. Ele próprio diz isso. Então, como nós vemos o Espírito Santo de Deus? Para nós, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o seguinte, o Espírito iluminando a nossa mente, dando-nos entendimento bíblico, para que a gente tenha sabedoria nas tomadas de decisão. O próprio Jesus, ele vai dizer o quê? Olha, vocês têm que saber calcular, vocês não podem sair começando qualquer coisa. Você vai construir uma torre, você faz cálculos. O próprio Jesus fala isso. Mas tem muita gente, entre aspas, guiada pelo Espírito, que não sabe nem o que é calculadora. Não sabe nem o que é planejamento, prudência. Então, essa capacidade humana de raciocinar, e esse raciocínio ser modelado pelo que a Bíblia diz, isso é absolutamente espiritual. O cachorro não tem isso. Por mais inteligente que ele seja. Bicho nenhum tem isso, só o ser humano. Isso é o Espírito de Deus. Sabe? Vai haver momentos que Deus, por exemplo, se acorda de manhã, vai fazer uma viagem, e se acorda tão angustiado, com a impressão tão ruim, que você fala, não vamos hoje não, vamos amanhã. É óbvio que isso pode existir, gente. Eu não estou negando isso. Ninguém pode negar isso. Mas a gente também não pode fazer disso, porque não é isso que a Bíblia faz, como uma maneira corriqueira de Deus nos guiar. Deus nos ensina a analisar o tempo. O próprio Jesus fala, vocês não sabem analisar o tempo? Então como é que vocês vão ter que saber que Jesus está próximo de voltar para buscar a gente ou estabelecer o reino dele? Vocês vão analisar os tempos, o que está acontecendo. E o Espírito de Deus vai dar para vocês discernimento. Né? Obrigado. Mas uma coisa que está, a minha opinião que eu vejo no dia a dia, as pessoas não querem mais saber de buscar, quer saber de solução imediata. Exatamente, isso aí. Entendeu? A pessoa só porque já leu, um exemplo, metade da Bíblia, se leu, né? Pastor, exatamente. eu vou orar por você. Vou orar por você. Mas ninguém sabe o que passa no coração da pessoa. Ninguém sabe o acontecimento, por que ela está ali. Isso. Você falou muito certo, Zé Márcio, porque... Muita gente hoje em dia é o agora. Você acabou de falar. Vamos ver, vamos ter paciência para ver como é que está o tempo. Isso. Vamos sentar. Não, eu quero agora. Não, Deus... Por isso que as pessoas caem na ilusão da pessoa. Deus mandou eu... Isso. Lembra que eu comecei falando de pessoas adoecidas? E isso vai fazendo a gente cada vez mais ansioso, mais fora de si.
problema da sociedade é esse. É isso, por isso tá todo mundo antidepressivo. Não tô falando que isso é errado, não. Eu tomo. Eu mesmo, eu estou querendo eu formar direito, e de vez em quando eu dou umas estudadas, não passei na OAB ainda, hoje eu entendi que não chegou a minha hora, já fiz algumas vezes, não passei. E as pessoas, eu ouço assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas talvez não chegou o meu momento. Sim. Eu já entendi isso. De vez em quando a gente escuta no rádio, FM, essas coisas, a opinião do ouvinte. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, ah, não, você tem que já marcar o marido, ah, você tem que bater no filho, ah, você tem que... Eu sempre falo, vai pra igreja, gente. Senta, ouve a palavra de Deus. Dependendo da unção da palavra de Deus, é da paciência que você vai ter a sua solução. E o que você está dizendo, Zé Márcio, é o seguinte, olha só, ele entende, não chegou o meu momento. O que isso traz ao coração dele? Paz, sossego. Já tive problema. Já teve, mas custou entender. Assim, o cabelo da minha cabeça assim caiu quase todo. Aí, Tive problema. tá vendo como é que afeta? Porque entendeu. Então, o próprio Deus, quando ele vai criar o mundo, ele não cria assim no estalar do dedo. Leva 6 dias. O alicerce está aí, ó. Vida, Deus, Criador, Cristo e homem. É isso aí, ó. Ninguém quer mais isso. Ah, vamos ali já no material de construção, comprar o material já. Não calcula. Se não vê se o setor é bom, ninguém não. Exatamente. Só um comentário sobre aquele texto que a irmã compartilhou. Eu vejo assim que, inclusive, se ele interpretar de uma maneira um pouco diferente, você vê que o próprio texto mostra como que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, e a gente às vezes não sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo, o cheio do Espírito Santo, ele não acordava de manhã, pelo que o texto até mostra, e uma voz dizia, vá para tal lugar. Eu acho que na leitura dele, né, da ação de Deus, ele tinha intenções de ir a determinados lugares. E quando, por vezes, e não é claro o texto dizer o que lhe impediu, que ele faz esse entendimento de que provavelmente Deus estava impedido, o Espírito Santo estava impedido. Mas não é, a gente às vezes pensa que ser guiado pelo Espírito Santo é meio que de fato você acorda e ele te dá uma agenda para cumprir. E tipo assim, você vai fazer isso, e não é. Às vezes a gente vai tentar falar do evangelho para alguém, não vai conseguir. A gente vai tentar ir para alguma ação, fazer e não vai ter tanto sucesso. E mesmo assim a gente está ali vivendo. Então eu não vejo que de fato, esse próprio exemplo, Paulo ele era, como é que eu posso dizer, tão cheio, tão completo, que tudo que ele fazia era, até a vida dele para Éfeso, pregar, né, também não teve sucesso, sai de lá se sentindo rebaixado, humilhado. Então assim, isso é ser guiado pelo Espírito Santo também. A pessoa faz parte desse processo, ela não é um ser que foi né? Ser cheio do Espírito, segundo o próprio Paulo escreve em Efésios 5 e Colossenses 3, textos paralelos. Aqui em Efésios 5 ele vai dizer, sejam cheios do Espírito. E em Colossenses 3 ele vai dizer, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Então sim, para Paulo ser cheio do Espírito é você ser cheio da Bíblia. E a Bíblia então te ilumina nas suas tomadas de decisões. Pode ter sido isso que aconteceu com ele. Ele cheio de Bíblia, analisando a circunstância, parece-me que o Espírito tal. Mas eu não descarto, Mirgon, no caso de Paulo, naquele momento específico da história da revelação, eu não descarto a possibilidade dele ter, de algum modo, ouvido o Espírito, como não é comum hoje. Por que não é comum hoje? Porque no dia de Jesus, mortos ressuscitaram. Você não está vendo isso hoje. E por que mortos ressuscitaram nos dias de Jesus? Era um momento específico da história da revelação. Então as pessoas não entendem isso, ou entendem e não dão valor, elas querem reproduzir a excepcionalidade, fazendo a excepcionalidade ser rotina. E não é. O próprio falar em línguas, que eu falei domingo no sermão. O próprio Paulo que vai dizer, olha, partindo do pressuposto de que Paulo de fato estava dizendo lá que existe a possibilidade de você orar, você e Deus, edificar a si mesmo, orando em línguas, cantando em línguas, etc.
em secreto. Ainda que isso seja possível. Ele mesmo diz nesse mesmo contexto, mas é preferível que vocês peçam para vocês orarem com palavras que vocês compreendem. Cantar com palavras que vocês entendem. O que ele está dizendo para nós? Ainda que seja possível, Rubens, lá em secreto, orar em línguas a Deus, línguas de anjos, ainda que seja possível, ainda que isso exista, a norma é o Rubens orar de um modo que ele compreenda, cantar de um modo que ele compreenda, porque é o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 14. Percebe? Então a gente quer fazer de excepcionalidades a regra. Isso não existe. Milagre é milagre. Por quê? Porque é algo esporádico que vem acontecendo. Pastor, que o senhor falou das ferramentas, né? Se vocês forem olhar, por exemplo, o livro de Atos, ele não é um tratado teológico, uma carta teológica, ele é um... Lucas escreve contando a história, o relato, para alguém. Então, o propósito desse texto, inclusive, não é levar, tipo assim, criar doutrinas ou incutir doutrinas ou correções. Então, isso faz parte do que o senhor falou. Quando a gente vai estudar a Bíblia e sistematizar e criar, né, as doutrinas, inclusive, a gente tem que ter essa compreensão também da onde a gente está tirando a referência, porque saber... o propósito do autor não era criar uma doutrina, estava relatando essa experiência. O que o Mirgon está falando é que para interpretar a Bíblia, você precisa conhecer os tipos literários. Porque, por exemplo, a linguagem poética de Salmos não é para ser tomada literalmente. Entendeu? Atos é uma narrativa histórica, é a narrativa de um fato que aconteceu. Portanto, não significa que deverá se repetir tal como foi. É isso que ele está dizendo. E isso a gente estuda na disciplina chamada hermenêutica. Que um dia, quem sabe, a gente até dê um curso desse aqui sobre hermenêutica. Mas eu preciso encerrar para a gente ir para o culto. Pastor, mandei um link do senhor, se chama Triagem Teológica. Triagem Teológica, Albert Mohler. Põe lá no grupo de membresia, manda para o Jailton que ele vai pôr. É fantástico esse artigo. Leiam, decorem esse artigo. Triagem Teológica, do Albert Mohler.